Aqui nesse culto, o pregador ele tem a função de pregar a palavra de Deus, literalmente, de fincá-la com esses pregos, essas setas do amor de Deus, no coração dos fiéis. A mensagem do Evangelho é sempre uma boa notícia. E a boa notícia de hoje é que nós temos uma vocação para a santidade, uma vocação para a comunhão com Deus. Mas essa vocação ela tem um risco, que é o da nossa liberdade e os das nossas escolhas, que podem ser boas ou podem ser más. Hoje, contemplando o martírio de São João Batista, nós vamos contemplar as más escolhas de um governante, Herodes Antipas, mas dentro do contexto do matrimônio, da santidade do matrimônio e da traição à vontade de Deus para o matrimônio e também o papel da mulher no matrimônio. Antes de mais nada, nos lembramos que a mulher tem uma grande dignidade na Igreja Católica. Muitas vezes nós vemos, em tempos modernos, pessoas com orientação feminista, querendo que as mulheres sejam mais atuantes na igreja, que até ocupem o lugar dos padres no altar. Mas esse não é o papel da dignidade da mulher. A dignidade da mulher se expressa pela sua santidade. E, dentre todas as criaturas que pisaram a face da terra, nenhuma foi tão santa como a mulher, como a Virgem Maria. Se Eva disse não ao plano de Deus, Maria disse sim, e através do seu sim, veio ao mundo a graça, veio ao mundo a salvação, veio ao mundo Jesus. Jesus vai chamar a sua mãe de mulher no Evangelho não para depreciá-la, mas para exaltá-la. Ela é a nova Eva, nome que significa mãe de todos os seres vivos. A mulher vai estar nos momentos cruciais da história da salvação, dando o seu sim ao plano de Deus, diante do anúncio do anjo Gabriel. Primeiro milagre de Jesus, pela intercessão dela, Jesus transforma a água em vinho. No momento da cruz, ela está de pé, diante do seu filho que morre, e recebe dele esse mandamento de ser a mãe espiritual de todos os cristãos. E ela também está em Pentecostes, figura eminente entre os 12 apóstolos em oração na vinda do Espírito Santo. Então, o papel da mulher na igreja, ele já é eminente, já é importante pela sua santidade. E as mulheres, como nós vemos, Maria tem influência sobre o homem, que é seu filho no Adão. As mulheres têm grande influência sobre os homens, porque elas têm uma força sobre o coração do homem. São Tomás de Aquino diz que quando as mulheres são boas, elas são melhores que os homens, mas quando elas querem ser mais, elas são piores que os homens. E hoje nós vemos, na figura da mulher, nós vemos escolhas cruéis nas pessoas de Herodíades e de Salomé. O contexto é o seguinte: São João Batista é o precursor de Jesus Cristo. Ele é o primo de Jesus, vem ao mundo 6 meses antes de Cristo, e em tudo ele está à sua frente, anunciando o Evangelho, anunciando a penitência com austeridade, sempre anunciando a verdade, sem medo dos homens e sem medo daqueles que podem matar o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Então, João Batista, ele sabia que a Torá, a lei de Deus, determina que não possa haver um matrimônio entre aqueles que são cunhados, né? Ou seja, a mulher do meu irmão não pode ser minha esposa, porque seria como se fosse um incesto, como se eu estivesse casado,
casando com a minha irmã. E Herodes Antipas, que era o filho do rei Herodes o Grande, que havia proclamado o massacre dos inocentes, depois o território foi dividido entre 4 irmãos, e Herodes Antipas, ele era o governante da Galileia, e ele era casado com a filha de um rei árabe, e o seu irmão Filipe era casado com Herodíades. E Herodes Antipas se deixou levar pela sua luxúria e pelo seu desejo e roubou a esposa do seu irmão. E Filipe, o irmão de Herodes Antipas, ainda estava vivo. E Herodes estava numa relação de concubinato com o seu irmão. Então, São João Batista denuncia com coragem essa situação. Ele diz: não é permitido tê-la como esposa. E Herodes Antipas queria matar João Batista, mas ele tinha medo do povo. Esse medo, ele está totalmente equivocado. Que o medo que ele deveria ter era o temor reverente a Deus, e não o medo da opinião das pessoas. Mas ele era assim, conduzido pela busca da popularidade, conduzido pela aprovação dos homens, tanto da sua corte como as pessoas do povo. Então, numa festa de casamento, ali está a filha de Herodíades, deveria ser jovem, mas já uma mulher adulta. Ela dança e Herodes, que era totalmente conduzido pela carne e não pelo espírito, se deixa levar pela atração, pela beleza, pela dança daquela jovem e faz um juramento, que daria a ela tudo o que ela pedisse por causa daquela dança. E aí a mãe, que também tinha ódio a João Batista, porque ele proclamava a verdade, diz à filha com crueldade: dá-me um prato a cabeça de João Batista. Aqui nós vemos então como as mulheres, elas têm um grande poder sobre os homens para conduzi-los para o bem e também para conduzi-los para o mal. E o rei ficou triste, porque o pecado nos leva à tristeza, enquanto a santidade, a fidelidade ao matrimônio, a fidelidade à vontade de Deus nos leva à alegria. A fidelidade ao voto do matrimônio, a santidade do matrimônio nos leva à alegria. Muitas vezes nós vemos as mulheres reclamando dos seus maridos, porque são defeituosos, não são aquele príncipe com os quais elas se casaram. Muitas vezes as mulheres se esquecem de que elas têm um poder muito grande, de que elas podem tomar a iniciativa com a sensibilidade, com a docilidade, com carinho, com palavras brandas, com um exemplo, com a oração, e conseguem desmontar a agressividade e até mesmo o pecado dos seus esposos. Mas quando a mulher, como diz São Tomás de Aquino, quer ser má, ela realmente é capaz de enterrar o seu marido no pecado e no erro, que é o que aconteceu com Herodíades, sua filha Salomé, e com o rei Herodes. E ele, então, triste por causa do juramento que fizeram, mandou cortar a cabeça de João. Que interessante, o rei Herodes gostava de ouvir São João Batista. Ele sabia que ele proclamava a verdade, mas ele não foi capaz de aderir a essa verdade, porque se deixou levar pelas opiniões humanas e pela sua própria luxúria, pelo seu próprio pecado. Que nós, nesse dia que é consagrado a Nossa Senhora, todo sábado é um dia de Maria, porque Maria, no sábado,
ela foi a igreja que creu, que acreditou na ressurreição de Jesus. Os homens todos fugiram, exceção de João, o santo adolescente, mas Maria foi a igreja do santo. Então, que ela seja um modelo de mulher para todas as mulheres santas, como a igreja tem santas doutoras que iluminam com a sua doutrina, como Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Lisieux. O coração da igreja é o Senhor Amor e Santa Teresa. O Santa Hildegarda de Bingen, as mulheres são chamadas a ser grandes pela vivência do amor, pela santidade. Que as mulheres, então, a exemplo de Maria, saibam conduzir os homens para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.